Bom dia, mulheres maravilhosas! Eu tô aqui, gente, em duas câmeras, Instagram, Facebook, mas muito feliz, cercada de mulheres que têm sede de Deus e cercada de mulheres que querem aprender mais sobre a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, eu te rendo graças nesta manhã. Obrigada, Pai, porque à noite, como fala ali no Salmo 92, nós podemos olhar para trás todo o nosso dia e contemplar a tua fidelidade. E pela manhã, Pai, as misericórdias elas se renovam sobre as nossas vidas. E elas, Pai, são a causa de não sermos consumidas. Ah, Espírito Santo de Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor é fiel. Obrigada porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Obrigada pela tua fidelidade. Abba, 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 Abba. Obrigada pela tua paternidade. Obrigada porque a tua palavra nos ensina que no mundo teremos aflições, mas o Senhor também nos ensina que está conosco todos os dias para nos ajudar a vencer cada uma delas. Por isso eu te louvo nessa manhã, eu te rendo honra, eu te rendo glória, eu te rendo adoração. Eu quero levantar, Senhor, um altar para ti nessa manhã. Senhor Jesus, nós queremos levantar um altar essa manhã e nós queremos declarar, Pai, que esse altar é teu. Esse altar é teu. Por isso, fica à vontade aqui, Pai. O Senhor tem liberdade de fazer, o Senhor tem liberdade de o Senhor tem toda a liberdade no nosso meio e nós queremos declarar, Pai, que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Por isso, nos ensina, Senhor, essa manhã. Nos ensina. É o que nós te clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Bom dia, mulheres maravilhosas. Meu Deus, que alegria. Flavinha, bom dia. Flavinha tá de férias, gente, tá aqui comigo. Ô, mulher abençoada. Intercessora. Bom dia, Miriam. Bom dia, Bárbara. Bom dia, mulheres preciosas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem, não quero perder tempo, então bora lá começar? Ontem, na primeira aula, nós falamos sobre a desconstrução da tola e a construção da sábia. E o Senhor trouxe muitas verdades ontem ao nosso coração. E uma dessas verdades é que nós precisamos entender que esse processo, ele nunca termina. Esse processo, ele é um processo eterno enquanto nós estivermos aqui. Enquanto nós estivermos aqui, ele não acaba. Ele só vai terminar onde? Na eternidade, porque lá na eternidade não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter nada disso. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos entender que existe algo dentro de nós que temos o que? Um poder destrutivo. E nós precisamos tomar conta desse poder. Ontem eu estava lendo Romanos 7, e Romanos 7, o próprio Paulo, ele fala assim: porque dentro de mim, né, na minha carne, não habita bem algum. Gente, olha que seriedade. Um cara que foi assim, meu Deus do céu, foi o bam, ele declarou que sobre a carne dele não havia bem nenhum. Então, essa palavra que está ali em Romanos 7, de quando Paulo diz isso, é uma palavra que nós precisamos entender o seguinte: ei, na minha carne não habita bem nenhum. Não, eu já vou desativar os comentários, meu amor. Eu só tô esperando um pouco de mulheres entrar. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O meu marido, ele participa comigo tanto, gente, que ele entra, gente, ele fica ali intercedendo, ele fica ali me dando força. Marido, te amo, viu? Beijo. Eu já vou desativar os comentários. Mas assim, o próprio Paulo, gente, ele nos disse, o próprio Paulo, ele nos ensina que se na nossa carne não existe bem algum, olha para vocês verem o tanto que nós precisamos o quê? De vigiar,
o tanto que nós precisamos de entender a respeito desse poder destrutivo. E ali no final de Romanos 7, né, Paulo ele chega a falar assim: meu Deus, desventurado homem que sou, desventurado homem que sou. Aí ele vira e fala assim: mas graças a Deus, por quem? Por Jesus Cristo. Vocês pegaram? Vocês pegaram? Gente, pega isso aí, pelo amor de Deus. Pega isso aí. Essa é a chave da sabedoria. Essa é a chave do discernimento. Graças a Deus por Jesus Cristo. É isso que eu quero que vocês tenham revelado no coração de vocês. É isso que eu tô aqui, sabe? Para que nós possamos ser mulheres que considerem Jesus Cristo, que faça dele o nosso alvo, que faça dele o centro da nossa vida, que honrem, mulheres que honrem aquilo que ele conquistou por nós. Olha, aquilo que Jesus Cristo conquistou por nós, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não foi fácil. Não foi fácil. Aquilo que Jesus Cristo conquistou por nós foi pesado, foi dolorido, foi difícil. Você sabia que quando Jesus Cristo estava para ser morto, a palavra de Deus fala que ele chegou a suar sangue. Ele ficou angustiado. Ele chegou a ficar angustiado. Por quê? Porque ele estava ali, perdendo a própria vida, por amor de muitos, e muitos inclui eu e você. Por isso que nós precisamos de fato e de verdade entender que na nossa carne não habita bem algum, mas quando nós formos cheias do Espírito Santo de Deus, aquele que nos concedeu, Jesus Cristo, nós seremos mulheres sábias. Nós estaremos prosseguindo em construção para que a sabedoria do alto venha a habitar dentro de nós. Nós estaremos caminhando para desconstrução, sabe, dessa tolice. E essa tolice, por quem ela é ativada? Pelo mal que habita dentro de nós. A tolice, ela é ativada pelo mal que habita dentro de nós. Então, por que eu tô falando isso tudo aqui para vocês de novo, da aula que nós tivemos ontem? Amadas, ensino. Não é você passar aqui uma vez, escutar uma palavra e pronto. Não é você escutar uma ministração e simplesmente deixar aquela ministração embora e aproveitar algumas horas do momento bom daquela ministração. Não. Ensino, sabe o que é? É você pegar essa semana de curso e ver mais de uma vez, escrever, pegar as palavras, anotar as palavras. É você deixar Deus construir dentro de você a base de uma mulher sábia. A base dessa mulher sábia, ela precisa ser construída dentro de você. Vocês já viram quando começa uma construção que demora tanto tempo para as paredes levantarem? Por quê? Porque são fundados primeiro os buracos mais profundos. Ali vai jogando cimento, vai jogando cimento, vai jogando cimento. E fica meses ali preparando o que é a base para depois aparecer as paredes. Porque sem uma base sólida, as paredes não tem como permanecer em pé. Por isso, eu quero te incentivar. Faça mesmo, sabe, desse curso. Faz um caderno, sabe? Começa a escrever tudo que você está aprendendo aqui. E além disso, o Espírito Santo de Deus, ele vai te acrescentar muito mais coisas, sabe? Para quê? Para que você possa ensinar. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou aqui. Aqui não é mulher ensinando mulheres. Não, olha o nome que Deus deu. Mulheres ensinando mulheres. Porque você também está apta para ensinar. O Senhor te escolheu para isso. Amém? Bem, segunda aula do nosso curso Desconstruindo a Tola e Construindo a Sábia. E hoje nós vamos falar sobre algo maravilhoso. O título da nossa aula de hoje é Você foi escolhida por Deus. Sim, você foi escolhida por Deus. Você pode até não acreditar ainda, mas depois destes dias, talvez até depois de hoje, você vai sair daqui crendo nessa verdade. Ainda que nada mude ao seu redor, você vai sair daqui crendo nessa verdade, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai ativar
chaves dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele vai permitir sinais, prodígios e maravilhas para que nós possamos, de fato e de verdade, entender que somos escolhidas por Deus. Agora, quem ativa essa chave, não se esqueça, não é a Séries. Quem ativa essa chave é o poder da palavra de Deus. É quando você se alimenta da palavra de Deus e o Espírito Santo tem a espada nas mãos, que é a palavra de Deus, para que você possa, de fato e de verdade, ter essa chave virada. Ei, mulheres, eu não viro chave na vida de ninguém. Ninguém vira chave na vida de ninguém. Apenas o Espírito Santo de Deus tem poder de fazer isso. Porque é algo que acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ainda que existam mulheres e mulheres poderosas que têm chaves nas mãos, capazes de abrir, de povoar grandes lugares. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, esse povo só tem chave física. Mas a chave que muda dentro de nós, que muda a nossa vida, que muda a nossa história, só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. E o Espírito Santo de Deus, ele é ativado pelo poder da palavra de Deus. Amém? Bem, eu sou uma mulher que ensina outras mulheres. E eu ensino, há muitos anos eu ensino. E bem antes de eu saber o quanto eu sei da palavra hoje, eu já ensinava. Por quê? Porque eu sempre ensinei com a minha vida. Sempre ensinei com a minha vida. Eu aprendi que a nossa vida, o nosso exemplo, é uma arma poderosa de ensino. E eu tenho aprendido a cada dia que apesar das minhas falhas, sabe? Eu tenho conseguido ensinar. Sabe por quê? Porque todos falham. Então, quando o seu coração é voltado para Deus, você ensina, ainda com as suas falhas, você ensina, sabe por quê? Porque as pessoas também falham. E elas precisam de gente que mostrem a vulnerabilidade para elas, de que não são mulheres superpoderosas, de que não são mulher maravilha, porque elas também falham. Então, se eu faço isso, se eu tenho vivido isso com intensidade, mesmo com as minhas falhas, mesmo com meus problemas emocionais, você também pode. Claro que você também pode. Por que eu posso, Séries, fazer isso? Porque independente de onde você esteja na sua caminhada, sempre terá pessoas ao seu lado para te ensinar, mas sempre terá pessoas ao seu lado para que você possa aprender com você. Você precisa entender isso. Você é um vaso nas mãos do Senhor. E existem vasos de honra e existem vasos do quê? De desonra. Você escolhe que tipo de vaso você vai ser. Agora, muitas vezes, nós queremos ensinar coisas que nós sabemos. E muitas vezes, o Espírito Santo de Deus, ele vai te usar para ensinar coisas que você está tentando fazer. Sabe quando aquela mulher chega perto de você e fala, Séries, eu tô assim... Séries, na minha casa, eu grito, Séries, eu grito tanto, Séries, sabe, eu desrespeito meu marido, eu grito com meu marido, meus filhos, às vezes chegam, eu tô cansada de ficar arrumando casa o dia inteiro e eu começo a gritar, aí você chega perto de outra mulher, aí a outra mulher com a sabedoria do alto, ela não vai virar assim pra você e falar assim, nossa, mas você não pode fazer isso não, porque grita é isso, é aquilo outro, não, isso não é a sabedoria do alto. A sabedoria do alto é a outra mulher reconhecer, porque talvez ela também passe isso de vez em quando. E ela virar e falar assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu ainda faço também essas tolices, mas nós vamos vencer. Vamos orar juntas, vamos orar uma pela outra. Sabe, quando a gente começar a querer fazer isso, a gente passa a mensagem uma para outra, a gente liga uma para outra, mas juntas, no poder do nome de Jesus Cristo, nós vamos vencer. Ah, amada, isso é mulheres ensinando mulheres, é isso que eu anseio, que a gente traga mesmo essa unidade sobre nós, para que juntas nós possamos andar na sabedoria do alto, mas é algo que não acontece da noite para o dia. Mas eu quero te falar, você foi escolhida para ensinar, você foi escolhida para influenciar, e não espere você saber muitas coisas, espere apenas você andar na direção onde você tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele te ensina todas as coisas, e ele ainda te usa para ensinar com pouco que talvez você acha que sabe.
Porque quando você tem esse discernimento, quando você tem esse discernimento de que você é uma escolhida e de que mesmo sabendo pouco, você também é chamada para ensinar, é chamada para influenciar, você vai cortar algo na sua vida que Satanás ele faz muito conosco. É o quê? A gente vira e mexe, a gente quer ser outra pessoa, né? A gente quer ser outra pessoa. A gente quer ser qualquer pessoa, menos a gente mesmo. Mas isso acontece, sabe quando que isso acontece? Isso acontece quando nós ainda não consideramos Jesus Cristo. Quando você não considera Jesus Cristo na sua vida, você não vai acreditar naquilo que Ele pode fazer em você e através de você. Quando você não considera Jesus Cristo na sua vida, você ainda vai querer ser outra pessoa, porque você não acredita no poder dele, você não se entrega. Você não se entrega para que de fato e de verdade você deixe ele mostrar para você aquilo que ele pode fazer através de você. Olha a frase que Deus nos deu ontem. Meu marido que me lembrou, uma irmã postou. E assim, uma das coisas que eu não sei se vocês sabem, mas eu, desde quando a mamãe faleceu, né, 2 anos e meio atrás, naquela época do tratamento do câncer dela, eu comecei a tomar remédio para dormir, foi um tempo muito difícil. E esses remédios, eles afetaram muito a minha mente. E até hoje eu ainda não consegui me livrar desses remédios assim, sabe, de uma vez só. Então, a minha mente, depois disso, ela ficou muito afetada, muito afetada. Então, eu sou o tipo da pessoa seguinte, o que eu muitas vezes estudo ontem, eu não guardo hoje. Eu sou essa mulher. Eu tenho aprendido a lidar com essa minha falha. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, o Espírito Santo traz coisas ao meu coração que eu não lembro o que aconteceu. Por isso que eu sempre gosto de anotar. E essa foi uma das frases ontem que meu marido me chamou a atenção. Mas sabe o que Deus tem me mostrado? Deus tem me falado assim, filha, você não precisa se preocupar com o que eu te falei ontem, porque eu estou com você hoje. E hoje eu vou te falar tudo de novo. Sabe, Deus tem me mostrado hoje, apesar de eu já ter me debatido tanto, gente, com esse problema na minha mente, mas eu já me debati tanto porque eu era daquelas mulheres que eu sabia a Bíblia assim, ó. Mas Deus tem me ensinado que eu não preciso me preocupar com ontem, porque hoje Ele está comigo e hoje Ele traz a porção certa que eu preciso, Ele traz. Então, para que eu vou preocupar e ficar guardando coisas na minha cabeça que eu tenho passado por esse problema? Ah, queridas, você é escolhida. Você é escolhida por Deus. E eu quero te falar, você não depende do que você tem, você depende da presença dele na tua vida. E olha a frase que Deus nos deu ontem. Deus, Ele não te chama pelo que você é. Ele te chama a partir do que Ele te chamou para ser. Deus te chama a partir do que Ele te chamou para ser. Ah, queridas, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fui uma mulher que eu não tive nenhuma mulher que marcou a minha geração. Nenhuma. Eu fui uma mulher que fui criada dentro da tradição católica, numa religiosidade daquelas que eu ia para a igreja, só sentia medo. E eu não tive uma mulher que marcou a minha geração. Eu não tive uma mulher na minha vida que me falou, que me ensinou sobre Jesus. Não tive. Sério? Não, eu nunca escutei a frase assim, estou orando por você. Não, eu não tive. Eu fui essa mulher que nunca tive ninguém que me marcou. Porque a gente tem tantas histórias, né? A gente tem histórias das avós que levava as crianças para a igreja, levava as crianças para o louvor, levava as crianças para a escola bíblica. Não, gente, eu não tive nada disso. Nada. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Apesar de eu não ter tido ninguém que marcou a minha vida, ninguém que marcou a minha geração, Deus escolheu me levantar para marcar uma geração. Sim, Deus me escolheu para marcar uma geração, ainda que ninguém marcasse a minha geração. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando Ele entrou na minha vida, Ele começou a fazer coisas novas. Ele teve um prumo, sabe? Teve um momento que foi diferenciado. Ele mudou a minha história, Ele fez na minha história o que ninguém poderia pensar ou imaginar. E deixa eu te falar, se Ele me levantou para mudar a minha geração, ainda que você não tenha tido ninguém, você também
é uma mulher escolhida para mudar a sua geração. Você também, eu creio nisso de todo o meu coração, porque se eu fui levantada para isso, por que que você não? Por que que você não foi? Deixa eu te falar uma coisa, mulher. Deixa eu te falar algo, mulher. O Mulheres Ensinando Mulheres é um canal que Deus tem usado para ensinar a verdade da palavra de Deus. Mulher, eu não fui ensinada, por isso eu ensino. Eu não ensino porque eu fui ensinada, não, eu não fui ensinada, mas eu ensino justamente por isso. Então, deixa eu te falar uma coisa. Deus também não te usa por aquilo que você tem, ou por aquilo que você é, ou por aquilo que você já fez, independente do seu passado. Deus te usa por aquilo que Ele é. E o poder dele é mais do que o suficiente para te transformar, para te levantar com poder para que você marque a sua geração. Não se trata de quantidade, se trata de qualidade. Em nome de Jesus, amém? Bem, você pode até duvidar de que você foi escolhida por Deus. Nós duvidamos, sim, muitas vezes vem, sabe? Vem, mas Deus não duvida. Deus, ele tem a plena convicção disso. E eu quero que você abra a palavra lá em Jeremias 1, nós vamos ler dos versículos 4 ao 10. Jeremias 1, do 4 ao 10, diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar irás. E tudo quanto eu te mandar, você vai falar. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Sabe, mulher, foi Deus que escolheu te dar a vida. Foi Deus que escolheu te dar a vida. Deixa eu te falar, antes mesmo dos olhos humanos contemplarem você, antes mesmo das pessoas contemplarem você, Deus, ele já tinha planos ao seu respeito. Você não é aquela mulher que você nasceu e depois Deus disse assim: eu vou fazer um plano para ela. Não, nada disso. Não é assim que acontece, não. Você nasceu porque Deus já tinha um plano para você cumprir. Você nasceu com propósito. Você pode ter sido indesejada pelos seus pais. Você pode ter sido indesejada pelos seus pais. Talvez você não saiba quem é o seu pai. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você foi escolhida por Deus. Você foi formada por Deus no ventre da sua mãe. Quando Deus soprou o fôlego de vida dentro de você, quando Deus soprou o fôlego de vida no seu coração, já havia um plano feito. Já havia um plano feito. Depois do plano que Deus tinha para a sua vida, ele veio, soprou a vida e ele formou o teu coração. Agora, talvez você ainda está andando, caminhos que você ainda não vê tudo aqui que nós estamos falando, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele nos ama tanto, mas ele nos ama tanto que ele nos dá a liberdade de escolher servi-lo ou não. Ele coloca diante de nós a vida e a morte. Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama tanto, mas tanto, a ponto de te deixar ser livre. A ponto de te deixar ser livre. Mas uma vez que você escolhe acreditar na verdade de que você é uma escolhida por Deus, você precisa entender que os planos dele não tem como serem vividos longe dele. Para que você possa viver os planos de Deus, você precisa entender que os planos de Deus só podem ser vividos embaixo das asas dele. Embaixo das asas dele. E o que nos faz deixar
Embaixo das asas dele é uma vida onde nós consideramos Jesus Cristo, é uma vida onde nós vamos para a palavra, é uma vida onde nós procuramos de fato, de verdade, conhecer o nosso Criador para que a gente saiba como a gente foi criado. Os planos de Deus, eles são assim, eles nos fazem cada dia mais parecido com Ele. Por quê? Porque se trata dele viver dentro de nós. Mulher, olha para mim, olha para mim. Você tem o próprio Deus vivendo dentro de você. O Espírito Santo de Deus, ele vive dentro de você. Sabe, quando Deus te escolheu, ele não te escolheu para que você viva uma vida longe dele, nesse mundo que jaz no maligno. Meu Deus, esse mundo é muito ruim, gente. Esse mundo é ruim demais. Sabe, esse mundo jaz no maligno, as coisas aqui vão de mal a pior. Mas Deus te chamou para te guardar, para te abençoar, para habitar dentro de você. É loucura? Sim, é loucura, gente. Isso é loucura aos olhos do mundo. Isso é loucura, mas é real. O mundo espiritual é real. E se você não escolher andar em espírito, você não vai, de fato e de verdade, ter uma fé solidificada para acreditar nisso. Olha, talvez você nunca imaginou, mas você, mulher, é a personagem principal de uma história linda que Deus escreveu para você. Isso mesmo. Você é a personagem principal de uma história linda que Deus escolheu para você. Deus te escolheu. O seu pai e a sua mãe não sabem formar boca, não sabem formar mão, não sabem formar pé, não sabem formar fígado, não sabem formar coração. O seu pai e a sua mãe fizeram sexo para te conceber, mas quem te criou foi o Senhor. Apenas o Senhor cria. O homem pode tentar todas as coisas, mas a criação, ela vem do Pai. A criação, ela vem do Abba. Ela vem do Abba Pai. E eu vou te contar algo, não importa o lugar que você tá. Talvez você seja uma mulher que olha para trás e fala assim, Sérgio, mas já aconteceu tanta coisa na minha vida, Sérgio, que eu acho que nem tem mais jeito, Sérgio. Eu acho que não tem mais jeito. Deixa eu te contar um testemunho da minha vida. E a minha situação já fez com que eu passasse situações muito difíceis, porque vocês sabem que eu já passei por um primeiro casamento. E isso fez com que muitos obstáculos viessem na minha vida para que as pessoas aceitassem que eu de fato e de verdade tinha sido escolhida por Deus. Por quê? Porque as pessoas acham que a gente é escolhida por Deus quando a gente não tem problema, quando a gente não teve uma vida de pecado. As pessoas acham que nós somos escolhidas por Deus porque nós nascemos num berço de ouro. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem nada a ver com isso. Você foi escolhida por Deus lá no ventre da sua mãe. E tudo que você fez de errado de fora, existe o sangue de Jesus Cristo para te perdoar, para te lavar e para te remir. Mulher, você precisa entender isso nessa manhã. Você precisa entender isso, que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E quando eu comecei a minha caminhada, quando Deus me chamou, eu falava assim, meu Deus do céu, vocês não têm noção quantas mulheres. Eu me lembro que uma vez eu estava assim na igreja, aí uma mulher virou para mim e falou assim, mas você já casou no papel com o seu novo marido? Eu falei, eu já fiz isso sim. Sabe, eu era espreitada de todos os lados, Eu já fui assim, eu já fui confrontada para largar o ministério de mulheres numa igreja devido à minha situação. Elas falaram que eu não tinha base para continuar e o ministério estava crescendo. Então eu quero te falar. E uma vez, gente, é isso que eu quero contar para vocês. Eu estava assistindo um vídeo. Nossa, isso tem muito, isso assim deve ter mais ou menos uns 12, foi no ano de 2005. No ano de 2005 eu estava fazendo seminário e eu me lembro que eu comecei a ver um vídeo de uma mulher assim, uma mulher, sabe, perfeita, né, aos nossos olhos, nasceu num berço cristão, tava ali fazendo um vídeo lindo, maravilhoso, e aquilo ali, gente, eu vendo aquela mulher perfeita, eu comecei a ficar triste, gente, eu falei, Deus, eu não nasci nesse lar, Deus, eu passei por para vocês pensar a minha cabeça. Para vocês pensar eu ali, olhando um vídeo de uma mulher perfeita, uma menina que nunca teve referência de Jesus, uma menina que foi abusada, uma menina que tinha passado por um primeiro casamento, uma menina que... essa menina aqui. E ali naquele momento eu comecei a chorar, eu falei, não, eu não sou digna. Para que eu tô fazendo seminário? Para quê? Eu não fui digna, eu não sou digna. Gente,
Eu quero falar para vocês ali naquela hora. O Espírito Santo de Deus, ele me pegou no colo. Ele me pegou no colo. Isso foi no ano de 2015. Ele me pegou no colo e ele me disse assim: filha, filha. Ele me chamou de filha, como ele te chama de filha, se você quiser a paternidade dele. Ele me disse assim: filha, apesar de eu não ter escrito o início da sua história, se você quiser, eu vou escrever o final da sua história. E ela vai ser maravilhosa, ela vai ser incrível, ela vai ser linda. Deixa eu te falar uma coisa, mulher. Você foi escolhida por Deus. E ainda que Deus não tenha escrito a sua história até hoje, se você entregar a sua vida nas mãos dele, crendo que de fato e de verdade você foi escolhida por ele, você vai ser a personagem principal da história mais linda da sua vida. E é uma história que não se trata de muitas vezes coadjuvantes, não se trata de plateia, mas se trata do dedo de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, sabe, hoje eu tenho discernimento dessas pessoas que fizeram isso comigo, dessas pessoas que muitas vezes me humilharam, dessas pessoas que muitas vezes duvidaram daquilo que Deus ia fazer através da minha vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O erro não estava nelas, não. O erro estava em mim. O erro estava na minha vida. Sabe por quê? Porque enquanto você não tem a convicção de que você foi escolhida, você duvida da reação das pessoas. Você depende da aprovação das pessoas. E hoje eu entendo que naquela época eu falhava, eu chorava, eu parava, eu deixava meus sentimentos me pararem. Sabe por quê? Porque eu queria que elas soubessem quem eu era sem eu saber quem eu era. Ei, mulher, deixa eu te falar uma coisa. Se você não sabe quem você é, não cobre isso das pessoas. Não cobre das pessoas saber quem você é. Se as pessoas não vão saber quem você é. Se você, de fato e de verdade, não sabe quem você é. Você é escolhida e pronto. Olha, o maior obstáculo para que os planos de Deus se frustrem em nós e através de nós somos nós mesmas. Somos nós mesmas. Hoje é dia de você parar de pôr a culpa nas pessoas que estão ao seu redor. Se você não acredita que você é escolhida, você quer que as outras pessoas acreditam. Se você não acredita que Deus tem um plano, que Deus tem uma obra maravilhosa para a sua vida, você quer que as pessoas acreditam. Ah, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Sério, mas como que eu acredito? Como que eu acredito que eu sou escolhida? Olha, a partir de hoje você vai começar a acreditar pela fé, porque a vida com Deus é uma vida pela fé. E o que é pela fé? Você vai começar a andar como escolhida. Você vai começar a andar não por aquilo que você sente, você vai começar a andar como uma mulher escolhida, porque tudo começa e termina pela fé. Muitas de nós erramos. Por que nós erramos? Por não conhecer a palavra de Deus e nem o poder que tem nela. Olha, mulher, você não é definida pelo mundo. Você também não é criada pelo mundo. Apenas Deus pode definir quem você é, porque Ele te criou. E Ele nos criou e não nos deixou abandonadas. Existe um manual da vida que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que define quem você é. Você precisa começar a andar sendo definida pelo que a palavra de Deus diz sobre você, como eu li aqui em Jeremias. Ei, Deus te escolheu no ventre da tua mãe, mulher. Não queira que as pessoas entendam isso primeiro que você. Primeiro você precisa entender isso para depois isso vir sobre as outras pessoas. O contrário não vai acontecer, porque quem convence não são as pessoas. Por mais que as pessoas venham, por mais que as pessoas te tratem bem uma hora, elas vão te frustrar. Mas existe um que está com você todos os dias da tua vida para te mostrar que você é escolhida, que você é amada. Existe um que te convence dessa verdade. Quem é esse? O Espírito Santo de Deus. Quero fazer algumas perguntas agora no teu coração. Vamos lá. Você já se sentiu frustrada porque as pessoas não acreditam em você? Bora, gente, põe coração aí. Segunda pergunta. Você já se sentiu desvalorizada porque as pessoas não te valorizam? Você já se sentiu humilhada a ponto de se sentir a pessoa mais imprestável do mundo? Para mim, é tudo sim. Tudo isso aqui já aconteceu comigo. Eu não tô fazendo essas perguntas para vocês aqui à deriva, não, tá? Eu ensino com a minha vida. Eu estou fazendo essas perguntas para vocês porque isso aqui eu já passei.
E Satanás vira e mexe, ele ainda tenta trazer essas coisas ao meu coração. Agora, escute a resposta. Eu vou responder essas perguntas com outra pergunta. Bora lá? Como as pessoas vão acreditar em você se você não acredita? Como as pessoas vão te valorizar se você não se valoriza? Como você vai avançar? Como você vai avançar se você não crê que aquele que te criou é vivo, que aquele que te criou é real, que aquele que te criou não falha? Deixa eu te falar uma coisa. Você já viu alguma estação falhar? Inverno, verão, primavera, outono? Você já viu na sua vida algum dia o sol não aparecer? Ainda que as nuvens o encubram, além das nuvens, ele nunca deixou de brilhar. Você já viu isso acontecer? Olha, a mudança que nós precisamos, ela começa de dentro para fora. A mudança que eu e você precisamos começa de dentro para fora. O reino de Deus, ele não é conquistado sem esforço. Então, você precisa escolher hoje se deixar ser mudada por Deus. E se deixar ser mudada por Deus é andar no novo patamar, é andar no novo estilo de vida. E a partir de hoje eu quero te falar algo, não cobre das pessoas de fora aquilo que nem você mesmo consegue enxergar por dentro. A culpa não é as pessoas, a culpa está em nós a culpa. Sabe, não dependa do outro para ser querida, para ser levantada, para ser valorizada. Você precisa pedir que o Espírito Santo de Deus faça isso de dentro para fora. Você lembra o que eu te disse ontem? Para que você pudesse começar a declarar o quê? Eu sou uma mulher sábia, mas eu ainda faço tolices. E lembra que eu te ensinei também para não sair falando isso para as pessoas? Por quê? Porque isso é tolice. Agora você tem que falar isso para quem? Para as pessoas. E quando isso for enraizado dentro de você, sabe o que vai acontecer? Os frutos que a sua vida vai dar. Os frutos que a sua vida vai dar vai encarregar das pessoas te honrarem. Mas você não vai ter mais a necessidade dessa honra. Por quê? Porque você sabe quem você é. Você sabe quem você é. E deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar algo. Se Deus permitir que as pessoas comecem a te honrar, se Deus permitir que as pessoas comecem a te honrar, que as pessoas comecem a te valorizar, sabe? Antes de você acreditar quem você realmente é, você vai ser uma mentira. Você vai ser uma mentira. E Deus, ele não te criou para ser de mentira. Deus te criou para ser de verdade, porque ele é a verdade. Ele é a verdade. Por isso, não espere que as outras pessoas achem algo de você que você ainda não tem revelado no teu coração. Não espere que as pessoas achem algo de você que você ainda não anda em cima dessa verdade. Olha, amada, Deus te chamou para ser de verdade. Deus te chamou para impactar vidas. A mentira não impacta vidas. A mentira não impacta vidas. A mentira destrói, a mentira derruba. Mas impactar é diferente. Impactar muda, transforma. Só a verdade faz isso. Só a verdade faz isso. Você é escolhida por Deus. Acredite nisso e se submeta ao processo mais lindo da sua vida. Ah, mas sério, você não sabe o que eu tô passando? Eu sei o que Jesus Cristo passou por você. Eu sei que ele deixou o céu para te buscar. Eu sei que ele abriu mão de um lugar de glória para passar por um sofrimento que nenhuma de nós passou igual. Eu sei disso, essa verdade reina no meu coração. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei bem o que Jesus Cristo passou por mim e por você. Ele deixou o céu para nos buscar. Você não tem noção do que é ele ter deixado o céu. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do lugar que ele ocupava? Você tem noção do que ele enfrentou? Você tem noção do que é estar no meio de pessoas pecadoras, como ele mesmo disse? Você tem noção do que é estar numa geração incrédula, perversa e má por amor a mim e a você? Realmente eu não sei o que você está passando, mas eu sei o que Jesus Cristo passou para te alcançar. Eu sei o que Jesus Cristo passou para me alcançar. E isso precisa mudar a minha realidade. Isso precisa mudar a minha vida. Isso precisa mudar a minha vida. Porque nós lemos aqui em Jeremias 1.
Antes de te formar no ventre materno, eu já te conhecia, mulher. E antes de você nascer, eu já te consagrei, eu já te constituí profeta às nações. Sério, mas eu não sou nenhuma profeta? Será? Será que você não é, não? Mas deixa eu te falar uma coisa. Ainda que você não seja uma profeta, eu quero te falar, você é bem mais que isso. Mas bem mais que isso mesmo. Você pode não ser uma profeta, mas você foi chamada para ser uma filha do Deus vivo. Você foi chamada para representá-lo aqui na terra. Você foi chamada para imitar o teu pai. Ele me deu a graça de nos tornarmos filha do Deus vivo. Yes! Não tem como falar que você vai acreditar nesta verdade e que você nunca mais vai duvidar dela. Não tem como eu virar para você e falar assim, olha, você vai passar a acreditar nessa verdade, você não vai mais duvidar dela. Não é assim, é dia a dia, o maná é diário, é difícil. Eu estaria te mentindo se eu te falar que hoje vai acontecer um milagre na sua vida, que você nunca mais vai duvidar disso. Não, principalmente se a sua história for parecida com a minha. Se a sua história for parecida com a minha, é mais difícil ainda. Se você tiver passado por abandono, como eu passei, se você tiver passado por abuso, como eu passei, se você tiver passado por um primeiro casamento, igual eu passei, é mais difícil ainda. Mas eu tô aqui para te ensinar que é possível. E eu quero te falar uma verdade, eu posso te falar uma verdade, apesar das dúvidas virem à tona no nosso coração, se a gente de fato, de verdade, é escolhida ou não, porque a gente passa por isso sim. Eu ainda passo por isso quando eu lembro das coisas que eu já passei na minha vida. Mas sabe o que acontece? Ele se faz presente nesses momentos. Ele não muda as coisas ao seu redor, ele não te dá as coisas como barganha quando você duvida, mas ele se faz presente, ele te dá colo, ele te fala assim, filha, eu sou o teu pai. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer que Deus confirme a escolha dele por nós com coisas do mundo, com coisas materiais, né? Ah, Deus, o Senhor não me deu isso, por isso eu não sou escolhida. Ah, Deus, isso não aconteceu do jeito que eu queria, por isso eu não sou escolhida. Não, Deus não tem barganha com você. Deus te dá o colo dele. E o colo dele é mais do que suficiente para que você levante, para que você prossiga. Deixa eu falar algo com vocês. Domingo, sempre que vem, né, o mundo espiritual é muito sério. E nessa última semana, o meu marido chegou a falar assim comigo, amor, como que você foi fazer isso? Uma semana de aula, uma semana de curso, você tá cansada, como que você ainda foi inventar isso? Eu falei pra ele, amor, você não tá entendendo, eu sei que Deus tá nisso, eu tenho certeza que Deus tá nisso. Sabe aqueles negócios que a gente nem questiona? Eu tenho certeza que Deus está nisso. E foram muitas lutas nessa última semana, porque o mundo espiritual, ele sacode. Por quê? Porque o Satanás, ele sabe que muitas escamas vão cair dos olhos, ele sabe que nessa semana muitas coisas os nossos olhos vão ser abertos, ele sabe da batalha que nós estamos travando aqui no mundo espiritual. Eu tô em jejum, eu tô em oração, tem pessoas jejuando, tem pessoas orando. Isso aqui é uma guerra, isso aqui é uma batalha. E nessa última semana foi muito difícil. E teve algumas vezes que eu comecei a falar, Deus, por mim eu tô no caminho errado, Senhor. Não pode, Pai. Senhor, eu tô forçando a barra. Não, Deus, eu até entendo que eu sou escolhida, mas eu não fui escolhida para estar onde eu tô. Eu não fui escolhida, Senhor. E eu comecei a ficar questionando o meu chamado essa semana. Sim, mulheres, eu comecei a questionar o meu chamado. Eu comecei a falar, não, Deus, eu tô arrumando confusão. Eu tô forçando demais a barra com o Senhor. Gente, domingo eu tava assim, sabe quando você tá abatida, quando você tá cansada? Ontem, quando eu entrei aqui, gente, para começar, só o Senhor sabe como que eu tava me sentindo. Só o Senhor sabe. E domingo eu tava na igreja, por isso que eu quero falar para vocês isso. Olha o que aconteceu comigo domingo. A gente tava na nossa igreja domingo de manhã e do lado da nossa igreja tem uma faculdade. E ali na faculdade estava tendo prova de medicina, né? De residência de medicina. E quando foi assim no final do culto, eu não ministrei, meu marido ainda ministrou. E chegou uma mulher perto de mim no final do culto, virou para mim e falou assim, ela não sabe quem eu sou, gente, ela não sabe de nada da minha vida. É uma mulher lá de João Pessoa, nunca vou me esquecer o nome dela é Virgínia. E ela não viu que eu tinha livros escritos, ela não viu nada.
E ela chegou assim perto de mim, virou para mim e falou assim, você é a mulher do pastor, né? Eu falei, sou. Ela tá, senhora, eu quero te falar algo. A obra que Deus está fazendo aqui nessa igreja, ninguém vai parar. Ninguém vai parar a obra que Deus está fazendo aqui nessa igreja. Os anjos do Senhor estão trabalhando a favor de vocês. A obra nessa igreja só vai crescer, crescer e crescer. E ela olhou bem assim nos meus olhos, gente, virou para mim e falou assim, e Deus mandou eu te falar uma coisa. Eu saí lá de João Pessoa para vir aqui trazer a minha filha, mas eu sei que Deus me mandou entrar aqui nesse lugar porque eu ouvi um louvor, um som dos céus, e Deus mandou eu te falar que você é a escolhida das escolhidas. Ô, gente, vocês têm noção do que é isso? Você é a escolhida das escolhidas. Aquela mulher nunca me viu na vida. Ela não sabia a dúvida que questionava dentro de mim. Ela não sabia. Então, o que eu quero falar com vocês? Ainda existem muitas falhas na minha vida, das quais eu preciso ser curada. Mas Ele tem me mostrado a cada dia que Ele me escolheu e que eu preciso continuar. Por quê? Porque no tempo certo e no modo oportuno dEle, Ele vai curando cada uma delas. Se eu estiver na sua presença. E eu posso te falar algo? E aquelas que Ele não curar, porque tem umas coisas que Ele não vai nos curar. Ele vai virar pra gente e falar assim, ei, a minha presença te basta. E você pode prosseguir com essa falha. Porque eu estarei com você, independente dela. Vocês lembram? Vocês lembram do apóstolo Paulo? Ali em 2 Coríntios 12, nos versículos 7 a 10? Que ele orava para quê? Porque tinha sido posto um espinho na carne dele. Deus permitiu que um mensageiro de Satanás colocasse um espinho na carne dele para quê? Para esbofeteá-lo. A fim de quê? A fim de que ele não se exaltasse. Amadas, Jesus Cristo ainda é o nosso exemplo. Ele permitiu que um espinho ficasse na carne de Paulo para que Paulo não se exaltasse. Paulo pediu 3 vezes para que o Senhor tirasse aquele espinho dele. E sabe o que ele disse? A minha graça é o que basta para você, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sim, agora eu quero te falar algo. Você é escolhida por Deus. Não tenha dúvida disso. Não deixe as suas fraquezas fazer com que você duvide que você foi escolhida por Deus. Mas aproveite cada uma delas. Aproveite as suas fraquezas para que você possa ser cada dia mais dependente dele. Aproveite as suas fraquezas para que você possa cada dia mais deixar ele habitar em você. Aproveite as suas fraquezas para que você possa não fazer nada sozinha, porque as fraquezas venham para que nós possamos não nos exaltar. Ah, queridas, como é maravilhoso quando nós entendemos o poder das nossas fraquezas. O poder da nossa fraqueza não pode nos impedir da verdade, de andar falando e sabendo que nós somos escolhidas por Ele. Mas você pode a cada dia mais experimentar o poder dEle, a paternidade dEle, para que os planos dEle se cumpram na sua vida, em nome de Jesus. Amanhã, na nossa terceira aula, vamos falar sobre isso. Vamos falar a respeito da paternidade do Pai. E junto com a paternidade dele, ele começa a nos revelar o plano, o chamado que ele tem para a nossa vida. E amanhã nós vamos falar sobre isso. Então vamos orar? Pai, obrigada, Abba. Obrigada, Abba. Ah, Pai, obrigado porque nós somos escolhidas. Obrigada, Pai, porque nós somos escolhidas pelo Senhor. Obrigada, Pai, porque hoje nós podemos sair daqui, Pai, escolhendo crer que nós somos escolhidas pelo Senhor. Nós podemos, Senhor, sair daqui hoje declarando no mundo espiritual que o Senhor é aquele que nos escolheu. O Senhor é aquele que nos formou no ventre da nossa mãe para cumprir um chamado lindo, para cumprir um chamado maravilhoso, Pai. Oh, Abba. Oh, Abba, que essa oração nos alcance, Senhor. Que essa oração nos alcance aqui nesse lugar, Pai. Que nós possamos mesmo, Deus, entender que apesar das nossas falhas, nós fomos escolhidas, Pai.
Nós não fomos escolhidas, Pai, porque nós não temos falhas. Não, nós fomos escolhidas porque nós somos falhas, mas nós temos um Deus que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Xere, xere, canta, zoriala, abaixar. É para isso que nós fomos escolhidas, Pai, que ainda falhas, mesmo sem merecer, pecadoras, das mais miseráveis que somos, o Senhor se importa conosco, o Senhor escolhe nos abraçar, o Senhor escolhe nos colocar embaixo das suas asas, o Senhor escolheu nos chamar de filha e o Senhor nos deu a graça, o Senhor nos deu a honra de te chamar de Pai, de te chamar de Abba, Pai. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que essa verdade possa, em nome de Jesus Cristo, Deus, ser assim cravada em cada um, Deus, dos corações dessas mulheres aqui, Pai. Que essa verdade possa vir, que essa verdade possa inundar, Pai. Deus, que elas possam mesmo ter o discernimento, Pai, que não é, Deus, não é, Pai, as nossas fraquezas, Pai, que vão nos impedir de andar nessa verdade que nós somos escolhidas, porque a nossa fraqueza é aperfeiçoada com o poder do Senhor. E o poder maior do Senhor é o teu amor, Pai. Existe um poder do teu amor, Pai. Existe, Deus, uma palavra que nada pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Te louvamos, Pai. Graças a Deus por Jesus Cristo, Pai. Graças a Deus por Jesus Cristo que deixou o céu para nos buscar. Xere, xere, canta, zoriala, abaixar. Graças a Deus por Jesus Cristo, Pai, que deixou o céu para nos buscar, que veio para nos salvar, que veio para nos falar que nós somos amadas, que nós somos escolhidas, que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Obrigado, Jesus, te agradecemos, Pai, te agradecemos, Deus, por esse favor, te agradecemos, Deus, por esse poder, Pai, te agradecemos por esse acolhimento, Pai, que mesmo sem merecer, o Senhor se importa com cada uma de nós, e o Senhor nos levantou, o Senhor nos chamou para andarmos como filhas escolhidas do Abba, que manifestam a tua presença, que manifestam o teu amor e que de fato e de verdade são vasos de honra nas mãos do Senhor, para que outras mulheres sejam alcançadas, sejam rendidas a ti e possam andar em liberdade, experimentando a escolha, o amor e a paternidade do Senhor, em nome de Jesus. Ai, meu Deus, dá vontade de ficar, né, gente? Deus abençoe vocês, até amanhã, um ótimo dia para vocês, que a graça do nosso Pai, que o amor dele, sabe? Que a comunhão do doce Espírito Santo esteja com cada uma de vocês, hoje e para sempre, em nome de Jesus, e não fique de fora. Melhor é o fim do que o princípio das coisas. Não arrede o pé desse tempo, mas vamos juntas fechar com chave de ouro aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus, amém? Beijo, eu amo vocês demais.